Bem, essa questão aqui, vamos dar uma lida. Considere o referencial, blá, 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 2 pontos distintos. RS. Seja A o conjunto dos pontos P desse plano que verifica a condição PR, produto escalar com PS, igual a zero. PR, produto escalar com PS, igual a zero. Daí tu fez esse desenho, que vamos ignorá-lo por hora, até porque eu acho que ele está errado. Uhum. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? O conjunto A é mediatriz do segmento de reta RS. Bem, começando, vamos fazer aqui o desenho, né? Porque a gente sabe que PR e PS são ortogonais. Porque o produto escalar é igual a zero quando os vetores são ortogonais, tá bom? Uhum. Então vamos definir o seguinte. Vamos definir que o ponto P está aqui. Esse é o ponto P. Ok. E aqui nós vamos ter um vetorinho que ele vai, então, do ponto P até o ponto R, por exemplo. Esse é o ponto R. Uhum. E a gente vai ter também um outro vetor aqui, ortogonal, é o vetor PR, que é PS. Vai ter o ponto S. Muito bem. Agora, o primeiro desenho feito. Seja o conjunto dos pontos P desse plano que verificam a condição... o que ocorre aqui, né? Quando a gente está na teoria da geometria analítica, tem alguns fatos que a gente precisa para poder definir uma reta, um plano, por aí vai. Né? Então, para tu definir um plano, você pode ter, por exemplo, 2 vetores e um ponto. Ok? 2 vetores e um ponto definem um plano. Okay? Também 3 pontos definem. Por exemplo, uma reta, você só precisa de um vetor e um ponto, ou 2 pontos, por aí vai. Então, aqui ele está falando de todos os pontos que estão nesse plano formado por estes 2 vetores, né? Tem vários pontos aqui. Tem infinitos, na verdade. Se, por exemplo, aqui, do jeito que eu desenhei, aqui aparece o plano XY, né? Então, Sim. o A seriam todos os pontos possíveis do plano XY. Beleza, qual das seguintes afirmações é verdadeira? O conjunto A é mediatriz do segmento de reta RS. Olha, eu acho que isso é uma viagem. Tá? Só deixa eu ler de novo, porque me parece muito idiota, até para estar como pergunta nessa prova. Considere num referencial ortonormal, eu acredito, x ou y, 2 pontos distintos RS. Veja o conjunto dos pontos P desse plano. Tá. Bem, talvez não era só isso, né? São todos os pontos que fazem o PR e o PS serem ortogonais. Todos os pontos que causam isso. Poxa, agora ficou um pouco mais complicado. Porque existem vários pontos que podem definir, sabe? Tipo, a ortogonalidade. Por exemplo, o ponto P poderia ser aqui, não onde eu desenhei. Poderia ser para cá. Sim. É uma forma de tu pensar isso. Ou o ponto P poderia ser aqui, por exemplo, sobre o vetor também. Aí o R estaria para cá. Também ortogonal. E daí ele está falando aqui, então, que o conjunto A, que é o conjunto de todos os pontos que causam essa ortogonalidade, é mediatriz do segmento de reta RS. Nós temos um segmento de reta que a gente pode definir aqui. Bem, um segmento é um pedaço, né? Então vai do R até o S. Agora, se a gente for pensar nos pontos que eu estava colocando, são sempre pontos sobre os vetores. Mas em nenhum momento eu falei o tamanho do vetor e eu também não falei, eu indiquei, né, que os pontos podem ser em qualquer lugar sobre o vetor. Aqui. Né? Então ele está falando aqui nessa primeira afirmação que o conjunto A é mediatriz do segmento de reta RS.
Cara, não, né? Porque tu sabe o que é uma mediatriz? Mediatriz é ocupação no meio, não? Não, bem, agora que tu falou, agora que eu tive um segundo para pensar, talvez seja mediatriz, sim. Bem, mediatriz é o seguinte, cara. Tu tem um triângulo, por exemplo, esse triângulo aqui, e você quer, bem, mas não é mediatriz exatamente, mas é uma coisa próxima, poderia ser a altura. Você quer o seguinte, você quer um segmento que saia do meio de uma aresta. Por exemplo, aqui é o meio da aresta de baixo, né? Certo? Uhum. E ele tem, por ser mediatriz, ele vai em 90 graus até a outra aresta, sacou? Então isso aqui é uma mediatriz. Sim. Porque está no meio da de baixo e passa em 90 graus. Agora, por exemplo, essa aqui também é uma mediatriz, porque está no meio da do lado. Por aí vai, entendeu? Essa é a ideia da mediatriz. Uhum. Perceba que, então, a mediatriz ela é um único ponto. Ela é um único ponto. E Sim. aqui a gente tem, tipo, vários pontos, né? O problema é que, né, o ponto P tá ali, o ponto A é infinito, então eu não consigo afirmar que é uma mediatriz, entendeu? Porque não Uhum. é um ponto só, não é o único ponto do meio. Então por isso que não é uma mediatriz, tá errado. Então eu vou argumentar, tá? Deixa eu argumentar, porque se eu tiver errado por algum motivo, pelo menos tu entende como é mediatriz. Mas eu não tô vendo por quê, né? Que poderia não ser verdade. Falso, pois mediatriz é o único ponto no meio de uma reta que faz 90 graus com essa aresta e encontra a aresta oposta. Isso é uma mediatriz. Ok. Beleza. Conjunto A é o segmento de reta RS. Segmento de reta RS? Mas o segmento de reta RS está aqui, né? O azul. Uhum. O A está sobre os vetores, então não, né? Não. Errado. Então vamos escrever também. Os pontos que causam a ortogonalidade são sobre os vetores, não sobre o segmento. Beleza, mais um argumentinho aí, bem ordanes. C, o conjunto A é o triângulo. Triângulo, R ou S? Bem, aí pode ser, né? Porque tu sempre vai poder definir triângulos, né? Independente de onde for o ponto P. Concorda comigo? Digamos que o ponto P seja aqui, né? Aqui nesse aqui, no primeirinho. Você também vai formar um triângulo. Do teu novo S daí. Do teu novo R. Beleza? Uhum. Essa aí é uma boa. Então vamos por que essa é a certa. Vamos por que essa é a certa, porque sempre forma triângulo. E o conjunto A é a circunferência de diâmetro RS. Diâmetro RS. Conjunto A, circunferência de diâmetro RS. Conjunto dos pontos A. Eu teria uma circunferência. Bem, não sai uma circunferência aqui, né? Eu tenho um triângulo. Então, eu não estou vendo circunferência. Se tiver, mas o diâmetro RS significa que seria isso aqui, né? Uhum. Tá no meio, assim. Imagina que tá no meio. E, pô, não tem nada a ver, né? Porque os pontos, eles têm que ser em cima dos vetores. Não em qualquer lugar, né? Dessa circunferência. Então, por isso, não. Nem dentro, nem vamos dizer assim, no perímetro dela. Então, não faz sentido. Beleza? Só a sexta, certo? Ou eu estou muito errado, mas acho que eu estou certo. Meio desenhar esse problema aqui. Tu desenhou errado, né? Por isso tu não conseguiu fazer. Uhum. Então, se tivesse desenhado certo, talvez tu respondesse com mais precisão a resposta. Beleza, meu velho. Vamos para 7. Para 7. Já teve prova dessa matéria? Sim, eu tive essa aqui, foi a prova, daí eu fiz outra, só que daí já era mais sobre
Já era mais sobre... Era bem menos sobre isso, era mais sobre calcular lados e áreas e volumes. Certo. Mas tu quer ver isso, né? Sim, Apesar de eu quero mais ver isso prova. apesar, porque essa matéria é recorrente por todo ano. Então todas as provas vão ter pelo menos uma ou duas questões sobre essa matéria. Saquei. Show. Bem, vamos lá. 7. Considere no referencial ortonormal, acredito, não sei o que o professor quer dizer com o ponto, n ponto, Sim, x, y, a reta R de equação, blá, 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 blá. Seja essa a reta perpendicular a R, que passa pelo ponto 1, 4. E aí, meu caro, saberia fazer essa questão? hum, Ele te deu algumas informações sobre a reta S, né? Como é que você utiliza esse fato dela ser perpendicular? se ela for perpendicular e eu fizer o produto escalar, Pode continuar, vai lá. vai dar zero? Bem, isso você está certo. Se você define um vetor para uma reta e um vetor para outra, e elas são perpendiculares, o produto escalar desses vetores é zero. Porém, apesar disso ser verdade, isso não vai ser utilizado aqui, porque nós temos uma função, não um vetor. Okay? Então a Uhum. gente tem que usar a ideia de perpendicularidade que aprendemos no estudo de funções, em especial de equação da reta. Bem, a informação que tu tem que utilizar aqui é o seguinte: se duas retas são perpendiculares, temos uma relação entre seus coeficientes angulares. Ou seja, o número que multiplica o x. Uhum. Sabe qual relação é essa? Se elas são perpendiculares, Existe o uma relação. x, se elas são perpendiculares, o x é diferente. Bem, o x é um elemento da equação. Ah, Ele é uma sim. coordenada de um ponto. O que tu quis dizer é o coeficiente do x, né? O que está multiplicando o x, né? Uhum. Isso. Eles são diferentes, só que existe uma relação. O coeficiente de uma é igual a menos 1 sobre o coeficiente da sua perpendicular. Sacou? Uhum. Então, por exemplo, no caso da reta S, que é perpendicular a S, né? A reta R, desculpa, que é perpendicular a S. Qual que é o coeficiente angular dessa reta aqui? Ah, coeficiente angular? É, a inclinação, não sei como é que ele chama aí, mas acho que é coeficiente angular. Ah, inclinação. Inclinação seria menos um meio. Ah, bom, eles chamam de inclinação. Então tá. Quando eu for dar aula português, vou chamar de inclinação. É que eu dou aula brasileira, aqui no Brasil a gente só chama de coeficiente angular, tá? Ah, Esse número aqui na frente é o coeficiente angular uhum. e esse é o coeficiente linear. Aqui você chama esse aqui do quê? A gente só chama de y, daí no meio é coisa x mais b. É assim que fica. Não, mas esse termo tem que ter um nome. Eu só ouvi meu professor escrevendo e falando b. Ah, sim, ele é o B, mas não tem um nome específico? Nunca ouvi meu professor chamar de nada sem ser b. Aqui no Brasil a gente chama de coeficiente linear e nos Estados Unidos eles chamam de y-intercept. Por quê? Por que é y-intercept? Porque se aquilo é uma reta, claro, né? Então Uhum. vai ter um gráfico assim de uma reta e o valor 3 quintos aqui é justamente o valor onde a reta cruza o eixo y, entendeu? Uhum. Então é isso que significa esse número, 3 quintos. Agora o número da frente, a inclinação, está associado, imagine só, com a inclinação da reta, né? Sim. Tá bom. Então, nós sabemos que a inclinação da reta R é menos 1 meio e nós sabemos que existe uma relação entre inclinações de retas perpendiculares. O M é como a gente chama a inclinação. O professor chama de A? Não, o m ele só chama de inclinação mesmo. Ah, sim, mas esse número aqui você chamaria ele de M, então. Sim, m. Beleza. É que às vezes tem gente que chama de A, né? Hum. Beleza. Então, o M de uma é menos 1 sobre o M da outra. Então, vamos encontrar o M da reta perpendicular, da reta S.
já que nós temos menos 1/2, né? Para a reta R. Vamos lá, eu vou até chamar isso aqui de reta R, vermelhinho. Menos 1/2 igual a menos 1 sobre o coeficiente da outra. Então, claramente, né, não preciso nem fazer conta para isso, só olho que o coeficiente da outra é 2. Beleza? Uhum. Então, um desenho dessa reta poderia ser, por exemplo, esse aqui, olha só. Né, veja que essas duas retas são perpendiculares, elas têm 90 graus, uma com a outra. Uhum. Agora o segredo, né, agora a ideia vai ser descobrir onde que ela está, né? Ela pode estar em vários lugares. O que vai me definir onde ela exatamente está é o ponto. Tem um ponto lá no enunciado, né? O ponto 1,4. Sim. Ponto 1,4. Então eu prevejo que essa reta vai estar por aqui. Se bem que aqui é 3/5, né? Então vai estar por aqui. Bem, vamos ver. Vamos pôr ela aqui bonitinha. A questão é que quando o x for 1, o y é 4. De acordo com a conta que a gente já está fazendo aqui, nós já sabemos que a equação da reta S é y igual a 2x mais b. A ideia agora é encontrar o b, para eu poder dizer se a resposta certa é essa ou é essa. Ok? Uhum. Eu vou encontrar o b pegando o ponto 1,4 e colocando na equação. Então, é 1 para x, 4 para y. Esse ponto faz parte da reta S. Então, 4 igual a 2 vezes 1 mais b. Logo, b é 2, né? Concorda comigo? Sim. Então, a equação é y igual a 2x mais 2. Pronto. Viu como é fácil? Só que tu só Sim. consegue resolver se tu souber isso aqui. Então, vamos dizer assim, qual que é o problema que eu vejo dessa parte da trigonometria aí na tua escola? Não sei se Portugal todo é assim, porque recentemente eu dei aula com um guri chamado Gustavo, e Uhum. assim, lá com ele lá era só a parte de seno e cosseno. Ou seja, era uma parte de cada vez. Aqui tu tá vendo tudo de uma vez. Essa prova era um Sim. exame? Não, era uma prova normal. Putz, porque confunde mesmo, né? Aquilo que tu falou no começo dessa questão não tá errado, Uhum. definitivamente. Só que não era aplicável nessa questão em específico, porque você não tinha vetores. Nessa questão você tinha que usar a ideia de perpendicularidade das funções, né? Que é isso. Sim. Né? Você tem que entender que duas retas são perpendiculares porque existe uma relação entre os seus coeficientes angulares, né? Tipo, é Sim. obrigatório que é uma relação de coeficiente angular aqui, porque qualquer outro coeficiente angular não seria perpendicular, é só esse. Uhum. Aqui não seria, né? Coeficiente angular é inclinação, então é uma determinada inclinação. Então, obviamente, a relação está na inclinação, no termo de inclinação, né? O coeficiente angular. Uhum. Então tá bom. Então espero ter explicado para você. Vamos para a próxima. Qualquer dúvida, só falar. Vamos ver, boy. Vamos ver. Eita, vou pegar a prova lá de novo. Vou pegar a próxima aqui. 8. E aí, saberia fazer essa questão? Uhum. Estou falando de paralelismo entre reta e plano, né? Sim. Ou seja, o vetor diretor do plano tem que ser paralelo. É, E eu consigo tirar o vetor diretor da equação do plano. consegue, da reta também, né? Da reta também. Visualmente aqui, só de olhar, né? O Sim. vetor diretor da reta é até mais fácil, né? É simplesmente o vetor 1, 1 e menos 1. Sim. Esse é o vetor diretor da reta. E nós sabemos que a reta é paralela ao plano, né? Então, o plano está aqui. E é como se a reta tivesse aqui. Opa. Aqui, né? Uma reta aqui paralela, tá vendo?
Uhum. É diferente de uma reta perpendicular, que seria assim, né? Uma reta paralela. Então, bem, nós já sabemos o vetor diretor dessa retinha paralela. Foi o que eu acabei de obter ali. V igual a 1, 1 e menos 1. Agora, como resolver o resto da conta? E aí, sabe me dizer? Alguma coisa tem que tirar do plano, né? Então, eu tenho que tirar. Eu vou usar. Eu acho que eu vou usar os dois valores que eu tenho e no último eu deixo só Z e faço. Como eu sei que elas são paralelas, um coisa escalar vai dar zero. Então, tendo só uma incógnita, eu poderia teoricamente achar essa incógnita Errado. fazendo. Tu tem ideias boas, mas tem um detalhe errado na tua fala, que é o seguinte. Quando você faz o produto escalar entre dois vetores paralelos, não dá zero. O produto escalar que dá zero é o produto entre vetores ortogonais, entendeu? Uhum. E aí sim, o vetor que tu vai tirar aqui, ele não do plano, né? Ele não é um vetor paralelo à retinha vermelha. Ele é um vetor perpendicular. Porque quando tu tira, vendo os coeficientes aqui, né? 13, 13 e o A, tu vai tirar Uhum. um vetor normal, né? A gente chama isso de vetor normal. Lembra disso? Sim. Esse é o vetor normal. Que é o 3, vamos chamar de U, né? 3, 3 e A. Então, o vetor azul, ele é perpendicular ao vermelho. Portanto, se você fizer o produto escalar entre os vetores perpendiculares, vai dar zero. Sim. Então, vai lá, faz e encontra o A para nós, por favor. Então, tem que fazer o produto escalar de U. Ah, não, aqui não é assim. Quando achar o A, me fala, tá? Pronto, acho que eu achei o A. Ah, é? Quanto deu? Deu 6 pra mim. 6. Bate com alguma que tá lá? Bate. Exatamente. Muito bem. Então, tranquilo, né? Só cuidado com os conceitos. É perpendicular. Você tá Uhum. pegando, quando você tira da forma geral da equação do plano, os coeficientes, né, do x, do y e do z, você está pegando as coordenadas do vetor normal, não de um vetor paralelo. Até porque, para tu formar um plano, precisa de dois vetores, né? Então, Uhum. a equação ela seria parecida com a da reta, só que teria um t e teria um s, por exemplo, que indicaria os dois vetores que formam o plano. Né? Então, essa forma que está aqui, ele indica só o vetor normal. Show de bola. Boa, garoto. Isso aí. Tá bem de conteúdo. Vamos para a próxima. 9. Cara, aí onde tu mora tem bastante brasileiro? Pelo menos na minha turma, não. Na minha turma tem um além de mim. Mas onde eu morava antes tinha bastante. Lá pra São Marcos. É, mas isso é uma região de Portugal? É mais para o norte essa região? Não, é bem pertinho de. É, quer dizer, nada é muito longe aqui, mas
É relativamente perto de Lisboa. Nunca morei muito longe, assim. Era um pouco mais afastado, mas não era tanto, assim. É louco isso, né? De como as coisas são pequenas. Eu até quero dar uma parada na aula aqui para te mostrar uma coisa. Como é que era o nome daquele site? True Size Off. Não sei se tu já viu esse site. Não, acho que não. Olha só. True Size Off é um site que mostra uma coisa que na escola a gente não aprende, geografia, que é que os tamanhos do mapa estão completamente errados. Porque não tem como tu, vamos dizer assim, projetar num plano uma coisa que é redonda, né? A Terra é redonda. Uhum. Então, fica complicado. Por exemplo, se eu olhar no mapa aqui, o Portugal, bem, o Portugal já é pequeno comparado com o Brasil, né? Mas vamos Sim. colocar aqui Portugal, né? E agora vamos colocar ele perto do Brasil aqui. Ele fica menor ainda, olha só. Tipo, Portugal é pequenininho, é menor que Minas Gerais. Uhum. Menor que o Amazonas, bem menor que o Amazonas. Porque quanto mais pro norte, né, maior as coisas vão ficando. Olha só, se Portugal ficasse lá do Groenlândia, seria grandão. Ah, sim. Né, ó, por exemplo, Greenland parece gigantesca, né, no mapa sempre. Uhum. Só que se tu coloca perto da linha do Equador, olha só como ele fica pequeno. Não é tão grande. Pequeníssimo. É por causa dessas projeções ruins. Né? Tipo a África, não parece um continente tão grande assim. A Ásia parece bem maior. Mas cabe Estados Unidos, a China e a Índia em cima da África. Né? 3 dos maiores países do mundo. Louco, né? Isso é, isso é muito interessante, na verdade. É bem legal mesmo. A gente Professor de sempre tem a geografia. noção de que a Groenlândia é tão grande, Isso. essas E, pô, coisas. a Islândia já parece pequena do lado da Groenlândia. Imagina ela no meio do No, Equador no ali. Equador. Não teria absolutamente nenhum tamanho. A Europa é bem pequena, né? Parando para pensar, porque ela está bem no Sim, norte. A Europa não é muito grande. Pois é. Anyway, na figura seguinte está representado num referencial, blá blá blá, o cubo, blá blá blá. É um cubo, então, lados iguais. O Uhum. ponto E não está representado na figura. Sabe-se. Bem, eu não sei se teu cubo está pintado, né? Parece que tu deu umas riscadas aqui. Sim, mas eu acho que eu não adicionei nada. Não, acho que eu não adicionei nada no cubo. Tá bom. O ponto F tem coordenadas 1, 3 e menos 4. O vetor FA, 2, 3, 6. Bem, com isso de cara dá para achar o ponto A, né? Uhum. Só que esse cubo ele tá meio torto, né? Então, bem, parece estar torto, né? Sim. O que dá a ideia de que não existe um paralelismo entre, por exemplo, o A e o D. Eu não posso dizer, por exemplo, que o D tem o mesmo valor de X que A, né? Não dá, porque ele tá meio torto. Sabe-se ainda que a equação blá 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 define o plano H. Pô, essa questão é tensa, hein, cara? Caramba! Ensino médio isso, tá louco? Determine sem recorrer à calculadora as coordenadas do as coordenadas do ponto E, vértice do cubo não representado. Tá bom. Eu acredito que ele está falando deste pontinho aqui, né? É, ele tá falando provavelmente atrás do cubo. Não, é um ponto na frente, cara. Ponto na frente. Ponto E tá na frente. Meu Deus, travou tudo aí. Meu Deus. Desenha essas figuras tem que fazer paralelismo assim, tá vendo? Uhum. Agora eu vou fazer um outro paralelo aqui, ó. Oh, meu Deus, o que tá rolando aqui no Paint hoje? Mais travar porque o negócio ferrou de vez. Tá vendo? Ponto E é esse ali, que tá ali na frente, então. Sim, a minha perspectiva tava fazendo ele parecer que ele tava atrás. Pois é. Então, ponto E está aí. Bem, tá realmente um desenho de um cubo meio estranho aqui. E o fato dele estar meio torto, né, prejudica bastante as nossas ideias aqui. Mas acredito que aos poucos dá para encontrar. Ele deu a informação sobre o ponto F e sobre o ponto A, né? Então, Uhum. e deu também uma informação sobre o plano HCD, que é o plano ali da tampa, né, da parte de cima do nosso amiguinho aqui. Por que ele deu o valor do F, né? Isso que eu não estou entendendo. Porque a primeira coisa que me vem em mente aqui é uma vez que eu tenho A,
e eu sei que a diagonal de uma aresta de cubo é raiz de 2L, por que eu não tenho o tamanho do L também? Mas dá para encontrar porque eu tenho o F, né? Eu acho que tem a ver com usar o F para encontrar o A. É, dá para fazer isso. Porque, assim, veja que se tu tem o F, tu tem o A e tu tem o E, tu forma um triângulo, né? Uhum. E uma vez que é um cubo, né, tu tem esses valores todos aí. Né? Tu sabe que as duas arestas medem L e a hipotenusa é raiz de 2L. É um fato num cubo. Né? Só tu Uhum. fazer o teorema de Pitágoras do lado de um cubo, de um quadrado que seja. Sendo assim, nós temos as coordenadas do F do A, fácil, né? Só diminuir ali e encontrar o A na hora. É óbvio na hora. E dá para encontrar o E de várias formas aqui. Várias formas. Dá para, por exemplo, utilizar matrizes, uma vez que tu tem a área desse triângulo. Dá para tu utilizar a equação do plano ali, uma vez que tu tem pelo menos parte das coordenadas do ponto, né? Tu pode até utilizar a distância entre pontos, porque tu sabe a distância entre o F, entre o A e o E, né? Tu sabe todas essas distâncias. Então, Uhum. pô, tem tanta forma que eu fico até meio bugado aqui de como fazer. Escreva a condição cartesiana que define o plano FGH. É a primeira coisa que ele pede. Condição cartesiana que define o plano FGH. FGH é a frente, né? Sim. Ok. Tu tem alguma ideia de como fazer isso? Uh, Ó, vou te dar uma dica. Tem a ver com a perpendicularidade de vetores. perpendicularidade, então deve ter alguma coisa a ver com o vetor FA que a gente tem. Não necessariamente, porque a gente está falando do plano agora, né? Perceba que o plano que a gente sabe a equação, que é o plano. Bem, foi dito no 9.2, né? Mas a gente sabe que a equação do plano é essa, Sim. né? A gente tem que fazer 9.1. Então, se a gente sabe a equação do plano HCD, a gente sabe a equação de um plano que é perpendicular ao plano que nós estamos procurando, que é esse. Concorda comigo? Uhum. Então, significa que seus vetores normais também são perpendiculares, né? Uma forma de pensar aqui essa resolução. Mas é só uma forma, né? Pode ter outra. Uhum. Porque, se tu parar para pensar até, o vetor normal do plano HCD é um vetor que é vetor geratriz, vetor que gera o plano HCD, né? Não, o plano FGH, desculpa, que é o que a gente está procurando. Esse vetor aqui, ele é paralelo ao plano FGH. Então, ele é até a gente pode definir ele como um dos vetores do plano FGH. Então, na hora que eu for escrever, por exemplo, a equação do plano de H, eu posso dizer assim, ó, um ponto do FGH é o ponto F, ou seja, 1, 3 e menos 4. Esse é o plano, vamos dizer assim, plano FGH que eu estou fazendo, tá? Uhum. Mais um T com as coordenadas de um dos vetores que gera o plano FGH, que é, por exemplo, o vetor normal aqui do plano HCD, que a gente sabe que é 6, 2 menos 3. Agora tem que ter mais um, né? O problema é que eu não sei esse outro. Qual é um outro vetor que causa o plano HGF, né? Desgraça, o FGH, que é o que a gente quer. Pode ser um outro plano. Se a gente tivesse, por exemplo, esse vetor aqui, ou esse vetor aqui, né? Serviria, mas a Uhum. gente não tem, né? A gente tem um. Bem, a gente tem. Olha só o que a gente tem. A gente tem o vetor normal ao plano FGH. Sim, o FA. O FA. Então é mais rápido ainda. Bem, de toda forma, não está errado o que eu fiz, só faltava informação, né? Então a gente Uhum. pode dizer que é FA, né? 2x mais 3y mais 6
Z mais D igual a zero. Como é que a gente encontra o valor do D? O D a gente tem que tirar as outras incógnitas. Sim, mas como é que a gente vai, então, substituir o X, o Y e o Z? O que, que tem que O colocar no X, Y, Z é um ponto, não é? ponto, exatamente. Por exemplo, ponto F, né? Sim, Isso. Tu pode fazer isso, por favor? Eu tenho que ir no banheiro rapidinho. claro. Voltei. E aí, conseguiu fazer a continha? Oi, eu consegui sim, deu D igual a 13. Perfeito. Vamos para a próxima. 13, né? Vamos para a próxima. Sabendo-se ainda que a equação blá 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 define o plano HCD. Note que para fazer a 9.1 a gente não precisou dessa informação do plano, né? Uhum. Determine sem recorrer à calculadora as coordenadas do ponto E. Uhum. Então a gente tem vamos dizer assim, a gente tem a equação do plano onde esse ponto está. Uhum. E
Por hora A é gente isso. não tem o ponto em si. A gente não tem o ponto em si e não tem nenhuma coordenada dele também. Porque eu não posso afirmar nada sobre esse ponto. Eu não posso dizer que ele está no mesmo. Bem, ele está no mesmo plano que o H, C e o D, né? Isso é um fato. Só que eu não sei nenhum ponto que. Eu não sei o valor do H, nem do C, nem do D, né? Esse é o problema. Isso é meio esquisito até. Mas, note que a gente sabe a equação de H é GF, né? Sabemos a equação de H é GF. Querendo ou não, a reta onde está o ponto E é a interseção desses dois planos, que a gente sabe as equações. Então, de certa forma, se a gente igualar os planos, a gente consegue a equação de uma reta, que é aquela reta ali onde está o ponto E. Só que isso ainda não é suficiente. Porque ainda a gente só vai ter uma relação para as coordenadas do ponto E, né? Mas não ele em si. A gente vai precisar de uma outra equação que envolva o E de alguma outra forma. E eu ainda estou com isso na cabeça de que o ponto E faz parte daquele triângulo lá, FAE, né? Uhum. Ponto E está a uma distância L, sendo L o tamanho da aresta do cubo do plano que a gente tem ali embaixo. A gente não sabe a equação dele. Caramba. Tô sem ideias de encontrar isso aí, cara, para falar a verdade. O professor fez isso? Fez. Não, ele não fez, ele botou no teste isso aqui. Ele sempre dá os exercícios fáceis e bota os difíceis no teste. Uhum. Poxa, porque aqui parece que falta informação. Parece que falta alguma coisa. Né? Ponto F. Ponto F não tem nada a ver com o E, não, porque tipo, ele está em cima do E, mas como ele está tortinho, né? Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos juntar as duas equações aqui dos planos que a gente sabe onde ele está. Então, aqui tu achou que o D era 13, né? Uhum. Beleza. E a outra equação é 6 mais 2y menos 3e. Mais 25. Bem, essa equação ela tem uns termos bem parecidos, né? Dá para tentar zerar alguma coisa, eu acho. Por exemplo, se a gente multiplicar por... Acho que... Bem, dá para zerar uma letra, né? Dá para tipo, multiplicar por 2 aqui embaixo. Daí, subtrair, vai sumir o z, né? Isso dá para fazer. Então, deixa eu só multiplicar por 2, né? Fica 2x, mais 4y, menos 6z, mais 50, igual a 0. Agora, subtrai esses dois aqui. Vai ficar menos 10x. Eu estou pegando a azul e a preta aqui de baixo. 3 menos y, 3 menos 4 menos y. Espera, errei. É para somar as duas. Se eu quero sumir por z, eu tenho que somar. Vai dar 14x mais 7y. 50 mais 13 é 63. Mas, olha só, tá bonito, hein? Por quê? Porque agora dá para dividir tudo por 7. A equação daquela reta é 2x mais y. 63 dividido por 7 é 9. 9, isso. Logo, a equação da reta onde está o E é y igual a
menos 2x menos 9. Essa é a equação da reta. Ok, então Z livre, né, pelo que parece. Bem, temos isso aí. Temos uma relação entre o x e o y, pelo menos. Então, eu poderia dizer que o ponto E, ele é x menos 2x menos 9, z. Ok? Esse é o ponto E. Claro, como eu não sei o z, não sei absolutamente nada sobre o z, agora eu preciso de uma outra equação. Talvez envolva o plano do lado, né? Que também tem E nele. O plano do lado, o plano FAD, né? Ele... Tipo, a reta FA, ela é perpendicular a essa aqui, que eu acabei de encontrar. Né? Se eu fosse definir a equação da reta FA, eu faria como? Né? Ela é, por exemplo, 1, 3, menos 4, de 1t, 2, 3 e 6. Essa é a equação da reta FA, reta unital FA. E essa reta ela é paralela à reta ED, perpendicular à reta que nós temos a equação aqui. É perpendicular a essa aqui. Se ela é perpendicular, significa que os vetores diretores das duas são perpendiculares. Né? Então, né, como é que eu posso achar o vetor diretor da reta HE? A reta HE está aqui. Então, a reta HE pode ser dada por aquilo ali, né? Então, eu posso dizer que é x igual a t. E, putz, cara, sinceramente estou viajando aqui, tá? Eu não consigo resolver esse problema assim de cara, beleza? Parece que está faltando alguma coisa. Mas o caminho está aí, tá? Eventualmente a gente pode tentar em outro momento. Vamos para a próxima. Nossa, que frustrante. É difícil mesmo. Hein? Vamos para a próxima. Putz, que vergonha. Vou fazer a 10. 10 eu vou fazer. Não precisa ter vergonha, também não consegui fazer. Pois é, né, cara? Difícil. Considera fixado num referencial ortonormado os pontos A e B. Determina uma equação do plano tangente à superfície esférica de diâmetro AB no ponto A. Uou! Um referencial ortonormado, então é um negócio 3D, né? Tu vai ter dois pontos e equação do plano tangente à superfície esférica de diâmetro AB. Então, nossa, louco. Então a gente tem o A aqui, o B aqui, a gente faz uma esfera. Opa, diâmetro AB, ou seja, ela tem que passar por esses pontos. Então, e a gente quer, vamos dizer que esse aqui é o ponto A, né? Esse aqui é o ponto B. A gente quer uma equação do plano, porque tem mais de uma, né? Não dá para ter mais de uma. Mas a gente tem, então, que seja tangente ao ponto A, né? Uma coisa assim. Então, o que acontece nesse caso, né? A superfície, o plano sendo tangente à esfera, significa que o vetor normal à esfera naquele ponto é também normal ao plano. Não é mesmo? Então, um vetor normal... Veja, isso aqui a gente só repara com o desenho, né? Se a tangente está lá do ladinho, então o vetor normal dela aqui vai ser o mesmo do plano, my boy. Aqui, por exemplo,
É tanto normal a esfera quanto ao plano. E dá para encontrar esse vetor tranquilamente, porque esse vetor ele pode ser dado pelas coordenadas dos pontos AB, né? Sim. Então, esse vetor aqui é o mesmo que o vetor AB. Vamos chamar de vetor normal, tanto a esfera quanto ao plano. A gente pode dizer que o vetor AB é B menos A, né? Então, menos 5 menos 1, 5 menos mais 3, 3 menos 1. Isso vai ficar igual a menos 2, 8, 2. Dá até para dar uma normalizadinha aqui, né? Se quiser. Vou deixar ele menorzinho. Mas tá bom assim, já tá bom. Agora, a gente pode, né? Podia deixar 1, 4 e, menos 1, 4 e 1. Né? Isso que eu tô dizendo. Mas assim já tá bom, já. Já tem o vetor normal. Do plano, a gente já tem o ponto. Pronto, acabou, né? Olha, essa questão foi muito mais fácil que a outra. 2x mais 8y mais 2z mais d igual a 0. Agora é só encontrar o d no ponto A, né? 1 menos 3 e 1. Então, menos 2, menos 24, mais 2, mais d igual a 0. Logo, vai dar d igual a 24. Pronto, resolvido. Que frustrante, isso aqui foi até boba de tão fácil. Mas, novamente, né? Tá tratando de geometria, então às vezes tem que desenhar, não tem jeito. Sim. Aqui fazendo desenho ficou bem claro que era para rolar. Essas questões todas que a gente fez, a maioria tu não conseguiu fazer na hora da prova, né? Sim, da grande parte eu fiz, mas eu fiz errado. Eu fiz de um jeito que deu um resultado completamente errado. Porque eu provavelmente não usei o raciocínio certo. Entendi. Bem, supostamente a gente fez tudo daquelas listinhas lá. Tu tem mais alguma coisa para fazer? Eu acho que eu não tenho mais nenhum teste comigo para corrigir, mas eu ainda tenho. Eu gostaria só de repassar um pouco alguns dos conceitos básicos da trigonometria. Que é uma parte que eu não tenho muito. Conceitos básicos. Aqui, bem, novamente, né? Essa tua prova aí, velho, ela tá envolvendo tudo de Sim. tudo, tá ligado? Então eu não sei exatamente como introduzir alguma coisa básica aqui, né? Porque se a gente for falar de básico, né? O vetorzinho ali é básico, mas isso tu sabe. Sim. Tem alguma coisa assim que tu queira ver exatamente? Mais as relações entre seno, cosseno e tangente. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu abrir o livro aqui. Aproveitar esses últimos 7 minutos. Quero te apresentar um livro, então, que é o livro de primeiro ano de ensino médio aqui do Brasil. É no primeiro ano que a gente vê as funções trigonométricas. Vamos lá. Função. Geometria plana. Caramba, cadê? Trigonometria. É que eu troquei de livro, daí eu tô meio perdido nesse novo aqui. Esse aqui é mais bonito. Só que eu não sei de cor, então as coisas aqui que eu não sabia no outro. Tá. Fundamentais. Parágrafo. Modular. Logaritmo. Aqui. 318, acredito. O problema é que vai falar de um monte de coisa antes de falar de seno, cosseno e tangente. Programa de Tales. Caraca, não fala. Aqui, seno, cosseno e tangente. Meu, também o livro tem 1000 páginas, eu tava achando estranho, mas não tá nem na metade ainda. Caramba, 430. O livro é muito longo. O livro assim tá bom. Veja, para que a gente entenda o seno, cosseno e a tangente, cara, tem bastante coisa que veio antes, tá? Principalmente um negócio chamado Teorema de Tales, que é uma relação
Bem, pelo menos é como chamam aqui no Brasil, acho que aí chamam de outro nome. É uma relação que existe entre retas paralelas. Uma relação angular que existe entre elas. Então, né, aqui, por exemplo, o que vai rolar? Você tem que definir algumas coisas primeiro, né, que é o triângulo. Saber que dentro de um triângulo, o ângulo tem que ser, a soma dos ângulos tem que ser 180. Uhum. E você sempre consegue quebrar um triângulo em dois triângulos retângulos. Triângulo retângulo é quando um dos ângulos é 90 graus. Ok. Agora, com a ideia de triângulo retângulo, o que acontece, né? Aqui não está muito legal a imagem, mas eu gosto de explicar isso aqui da seguinte forma. Esse triângulo aqui, a gente tem 52 graus. Uhum. E 32,8 aqui. Pelo teorema de Thales, a gente sabe uma coisa muito interessante. Se a gente, por exemplo, prolongasse esse triângulo, fazendo aqui ter 40, 60, 1000 centímetros, que seja, logicamente iria prolongar também esse número, certo? Sim. E aumentar. Aí vem um fato muito interessante que eles repararam lá naquela época. Mantendo-se o ângulo fixo aqui e prolongando esses valores, e esse aqui, por consequência, a divisão desse número por esse dava sempre o mesmo. O desse por esse aqui, não importa, né? A divisão dava sempre o mesmo valor, contanto que tu mantesse o ângulo fixo. Agora, se tu mudasse esse ângulo aqui, mudaria o valor da divisão. Então, foi dessa lógica direta aqui, né? Dessa lógica homogênea, que criou-se o seno. Então, o seno do ângulo, ele é, na verdade, a razão, a divisão de qualquer dois lados envolvendo o mesmo ângulo, sacou? Sim. Vai dar sempre o mesmo valor. Então é daí que surgiu o seno. Então, é o que eles mediram, né? O valor é sempre o mesmo. Independente do tamanho do triângulo. Pode ser um triângulo do tamanho da galáxia, um triângulo pequenininho, vai dar a mesma relação. Então daí surge a ideia de seno. Então o seno é a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. O seno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pela cateto adjacente. Então, a tangente a gente usa normalmente quando a hipotenusa não é uma informação fácil de obter. Por exemplo, a gente está falando de distâncias reais. Né? Se tu está falando de altura e de distância horizontal, por exemplo, a distância do teu olho até o topo de uma torre. Isso é uma perpendicular, quer dizer, é uma hipotenusa. Né? Tu vai ter uma linha diagonal que vai do teu olho até o topo da torre. Só que essa é mais complicada de calcular, né? Então, tu tem a distância horizontal e o tamanho da torre. Digo isso porque é a partir dessa lógica que eu acabei de falar que surge o fato de como os caras conseguem calcular a distância das estrelas. É sempre uma relação de ângulo. Então, tu tem uma distância conhecida, tu vê a distância relativa entre duas estrelas, por meio de seno e cosseno, uma coisa assim, banal mesmo. Os caras conseguem encontrar a distância entre estrelas, é muito louco. Então, cara, é o que eu posso te adiantar por agora, né? Em 2 minutos eu não vou conseguir te explicar mais nada, mas se tu quiser eu posso te enviar o livro, tá? Tá bom. Então, beleza, meu velho. Espero ter te ajudado lá e desculpa naquela questão do cubo. Eu vou tentar ver com alguém aí ou em outro momento resolver para te mandar, tá bom? Tá bem, muito obrigado. Eu que agradeço, meu velho. Até a próxima. Valeu! Até a próxima. Obrigado.